Hoje, então, a gente vai falar sobre o livro do mês de fevereiro da TAG, que foi o Alforge, nessa lindeza de livro que veio nessa luva colorida aqui. Essa é a capa do livro, deixa eu mostrar. Da Barry Nakjavani, ou algo parecido com isso. Essa é uma autora iraniana que viveu em Uganda, na África, foi educada em Londres, mas hoje mora em Paris, ou seja, ela é literalmente uma cidadã do mundo, como ela própria se auto-intitula. Inclusive, dentro da revistinha que veio junto com o kit desse mês, veio uma discussão bem interessante sobre um pronunciamento que a primeira-ministra do Reino Unido fez na época em que houve lá as primeiras discussões e conversas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, onde ela critica que um cidadão do mundo é um cidadão sem lugar nenhum. E a Barry, ela vai dizer literalmente o oposto, que como é que pessoas como ela, que viveu e tiveram que passar por vários países por questões familiares, por questões de necessidade mesmo, tipo refugiados, por exemplo, como é que eles seriam então pessoas de lugar nenhum se eles eram obrigados a procurar vida em outro país que não o seu. Esse é um livro que vai contar então basicamente a história de uma peregrinação entre as cidades de Meca e Medina, isso sendo contado pela visão e pela perspectiva de 9 personagens diferentes, que cada um está fazendo essa viagem por um motivo específico, por um motivo bem particular. Esses personagens não possuem nomes, eles são tratados então por características ou condições sociais de cada um deles. Então aqui a gente vai encontrar o personagem da noiva, do ladrão, o cambista, o peregrino, o sacerdote, a escrava e por aí vai. Além dos personagens, a gente também tem o objeto que é o alforge, que dá nome e título à obra, que ele nada mais é do que uma espécie de bolsa de couro, onde geralmente é carregado dentro dele coisas muito valiosas durante essas peregrinações, e esse objeto ele vai passando de mão em mão durante toda a narrativa. Uma outra peça fundamental também da história seria o próprio deserto, né? Ele serve como pano de fundo para praticamente 90% de toda a história do livro, e aqui a gente consegue sentir claramente a importância que ele tem para esse povo, para essa cultura e a imponência que ele carrega. E esse é um livro quase que sinestésico, a escrita da autora é tão clara, tão minuciosa, que é perfeitamente possível você sentir praticamente tudo aquilo que aquelas pessoas estão passando, né? O cansaço que elas estão sentindo, a fome que elas estão passando, a sede que elas têm, o medo e as angústias que ela tem diante daquele cenário tão hostil, tão inseguro e tão instável que é o deserto. As histórias que a gente encontra aqui nos capítulos são bem distintas, né? Cada uma tem o seu protagonista, tem o seu ponto de vista, a sua perspectiva. Dá uma sensação de que o livro, na verdade, se trata de uma série de contos, mas todas essas histórias, em um dado momento, se entrelaçam, elas se costuram. E é interessante porque aí a gente percebe o como que a nossa vida está interligada e conectada com a de outras pessoas. Né? Às vezes são totais desconhecidos que aparecem até a gente, que chegam até a gente, mas que são fundamentais para o que acontece com a gente dali em diante. Os personagens aqui da história são descritos de maneira bem superficial e bem rápida, mas isso não quer dizer que não seja suficiente. Isso é sim suficiente, a gente não sente falta de algo a mais. Eles são totais desconhecidos, como eu falei. Em alguns casos ou outros, eles já chegam a se relacionar ou ter tido algum tipo de contato antes do que está sendo dito ali. Mas o importante é ressaltar que todos eles são pessoas distintas, né? Eles têm crenças diferentes, têm origens diferentes, têm religiões diferentes, modos de agir diferentes, e essa individualidade que torna todos eles muito semelhantes entre si. Em suma, esse é um livro que vai contar sobre uma peregrinação no deserto, quase que num tom de fábula, para tratar sobre as diferenças, né? Sobre como o ser humano é plural e principalmente sobre tolerância. E eu acho muito interessante ela deixar essa mensagem, porque nunca é demais falar sobre isso, né? Pode parecer algo batido, algo que já foi muito comentado, mas como eu falei, nunca é demais falar sobre esse assunto, ainda mais no nosso dia a dia, onde a ausência de tolerância ela é perceptível em todos os âmbitos, seja ela de cunho político, de religião, sobre identidade de gênero, de crença ou até mesmo de estilo de vida. E falar de tolerância é falar de respeito, é falar de atenção, é falar de cuidado e falar de zelo com outras pessoas. E a partir daí, cuidar do coletivo, cuidar da sociedade e, por consequência, cuidar da gente mesmo. A escrita do livro, então, vai transpassar todos esses temas, né, todos esses assuntos, e ele consegue alcançar, ele consegue abranger tudo isso. E a autora consegue fazer isso de maneira muito brilhante, muito simples e muito poética. O livro é muito gostoso de se ler. Ele é praticamente todo descrito em prosa, não há muito diálogo, né? Então, assim, a narrativa ela segue um fluxo muito perene, um fluxo muito constante. E essa leitura, ao mesmo tempo que ela é muito carregada de poesia,
ela é muito sinestésica, ela é muito forte, ela é muito impactante, né? Seja pelo assunto que ela aborda, ou pela mensagem que ela deixa, ou a maneira como ela trata aquilo. A gente ainda está em março, mas é com isso tudo que eu falei, que eu citei, que eu comentei a respeito do livro, que eu tenho a plena consciência e a certeza de dizer que esse é sim um dos melhores livros que eu já li nesse ano. Então fica a dica aí de O Alforje, da Barry Nakjavani. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada, me segue também nas redes sociais que estão lá embaixo no box de descrição. Faz um comentário embaixo se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.